Em Goiânia, um festival de cenas curtas vem com o intuito de promover, divulgar e difundir a arte feita em Goiás por diretores, dramaturgos, atores, atrizes, técnicos e produtores cênicos, valorizando a diversidade artística dos grupos teatrais ou mesmo de artistas independentes do Estado e da capital. Resultado da Lei Aldir Blanc, edital 19/2021 e Secult Goiás. Senhoras e senhores, com a concepção e direção artística de Roosevelt Saavedra e Ala Lourenço, apresento Primeiro Festival Curta Cena 2022. Débora de Sá. Por que montar Maria Bicuda? Por que não montar? É uma boa pergunta. Por que não montar Maria Bicuda? Então, Maria Bicuda é um personagem, né, que a gente não sabe até que ponto ele realmente existiu ou não, né? É baseado numa lenda de Jaraguá, uma lenda urbana, e a história de uma mulher, né, que muito maquiavélica, má pra caramba. E por que essa mulher é assim, né? O que tem por trás disso? Uma lenda que surgiu na época da escravidão, né? E dizem que o nome Maria Bicuda por conta do pai dela, que chamava-se Lázaro Bicudo, cujo patrão era bicudo também. Então parece que os escravos pegavam o nome dos patrões, né? Então, quem seria Maria Bicuda, né? Era filha do escravo ou filha do patrão? E por que ela chegou nessa maldade toda, né? Então, esse universo maquiavélico, meio distorcido, né, da loucura, da psique humana mesmo, os terrores, né, o que assombra o ser humano. Artisticamente falando, essas personagens que têm essa psique, né, fora do padrão, né, vamos dizer assim, que a sociedade estabelece, isso é incrível, né, para a atriz, né? É bastante... traz muitas coisas, né, para a gente trabalhar, né? Muitas possibilidades. É bem rico, assim. Instigante, eu diria, bem instigante. A Débora traz o teatro para o trabalho aéreo, ou o trabalho aéreo esteve sempre ali e você só ilustrou? Eu acho que tem um pouco dos dois, assim, né? Acho que um complementa o outro, né? O teatro vai para o aéreo e o aéreo também, né? Vai entrelaçando essas linguagens, né? E eu acho que elas casam muito bem, assim, eles conseguem se relacionar bem. E nesse casamento, né? Nesse tempo pandêmico, né? Como ficou esse casamento artístico, né? A Débora de Sá, atriz, a mulher que está, né, no tecido, cantora. Como você vê essa cena nossa, local, sobrevivendo, né, com essa agressividade, né, com esse vírus aí que isolou todo mundo? Como é que você agiu nesses novos tempos, né, com essa bomba, né, e o que foi esse agir? No primeiro momento foi que sim, e agora, né? Fazer o quê? Mas aí eu falei, não, preciso agir, preciso reagir a isso tudo, preciso me reinventar, preciso ser alguém, preciso continuar fazendo o que eu faço, né? E partir para ação mesmo, assim, comecei a produzir loucamente, a criar conteúdos, a criar histórias, né? A compor, a escrever, a pensar personagens. E quando aparecia alguma oportunidade, live eu não gostava dessa história de fazer live, né? De ficar conversando com as pessoas através de câmera, não me sinto confortável. Mas passei a fazer esse trabalho meio que solitário mesmo, assim, sabe? Eu com minha câmera, com meu celularzinho lá, bora produzir. E aí descobri que era isso que eu queria fazer sempre, assim, né? Não quero ter outra profissão a não ser essa que é de artista, isso que me move, isso que me faz ser quem eu sou, isso que me nutre, né? E aí... O Nelson Rodrigues, né? Digamos que a câmera do celular ou uma câmera profissional,
seja um buraco da fechadura, né? E a câmera passa a ser público, né? Como foi isso para você? Isso que eu te falei, assim, tem uns... Sozinha é mais tranquilo, né? Agora quando você vai fazer a live, a tal da live, ai meu Deus, eu conversar com você aqui e a câmera ali, ô gente, tudo bem? Nem consigo dialogar com ele, sabe? Eu fico bem direta aqui, assim, porque eu não consigo entrar nesse universo, assim. Tô aprendendo, isso também é uma reinvenção, né? A gente está aprendendo a viver nesse novo universo que nos foi colocado, né? Muito aprendizado, né? Demais. Ô, Débora, a gente está retomando, inclusive hoje já estamos presenciais, né, obedecendo todas as regras sanitárias possíveis, né? Distância, vacinado, etc e tal, com uma rigidez aqui no teatro. No festival Curta Cena, como é estar aqui com Maria Bicuda? Para mim é um presente. Um presente muito grande, assim, uma honra mesmo de estar poder participando, né? Falar de tantos artistas maravilhosos, de pessoas que trabalham no meio, né, da produção. E a gente ter esse reencontro, né? Depois de tanto tempo, assim, é gratificante demais, assim, ver que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você gosta mesmo. E que esse é o caminho que a gente tem que fazer, continuar. Bora fazendo, bora produzindo. Bacana. Viva a arte. Então é isso. Vamos conferir Débora de Sá e sua enlouquecida Maria Bicuda. Estou aqui com o professor de teatro e diretor Alexandre Nunes. Ele dirigiu a cena curta A Ponte, com a atriz, sua companheira, Jordana Caetano. E também temos aqui uma presença especial, sendo amamentado pela própria mãe, Theo, o filho desse simpático casal. Alexandre, querido, o teatro brasileiro, ele é performático? A cena, ela é uma performance? Ou você quis ilustrar, colocar uma lupa num assunto muito específico, que é a cena aqui para o festival? Bom, eu acho que a cena brasileira ela é performática, sim. Eu acho que o Brasil é um país performático, né? Culturalmente performático. Agora, existem as conceituações sobre performance, teatro, dança, né? Então, nesse campo aí vão ter várias, né, subdivisões, digamos. Mas eu acho que o Brasil também tem tido muita riqueza nesse campo da performance, da relação entre arte e vida, né? E acho que a cena ela busca refletir um aspecto específico, sim, que a gente tem vivido, né? Eu acho que refletir muito isso, e a melhor forma de refletir isso, né, numa pandemia que invade a vida e que mistura o profissional com o pessoal, eu acho que a linguagem da performance acaba sendo muito boa exatamente porque ela também acaba com essas fronteiras, né, entre arte e vida. É engraçado a gente vendo assim, podendo assistir a cena, né? Eu pude ver um ensaio, aí você tem uma atriz preparada, mas que também tem essa nomenclatura, né? Atriz performer. Assim, para o público entender melhor, o que é exatamente uma atriz performer? Eu diria que uma atriz performer, ela é uma atriz que se assume em cena enquanto uma artista fazendo e demonstrando coisas. E nisso ela traz a própria vida para a cena, né? Então ela opera essa fusão, né, de modo mais direto entre arte e vida. E então toda apresentação performática, de certo modo, não é simplesmente uma ficção. Há um pouco de realidade ali que está colocado, né? É como se fosse a realidade numa perspectiva diferente, numa experiência diferente, né? Eu acho que é muito difícil, na verdade, para os atores, atrizes, né? Acho que a Jo também pode falar um pouco dessa experiência dela, né? Mas eu acho que também é um lugar de autorrevelação para o ator e para a atriz, mesmo que não vá trabalhar com performance, porque eu acho que é um lugar importante. E, Jordana, esse lugar que o seu companheiro e diretor, né, fala de autorrevelação, quais foram exatamente as autorrevelações com esse trabalho, nesse tempo pandêmico, assim? Porque existe a questão do confinamento,
do isolamento, né? O trabalho é muito claro com relação a isso, a solidão, né? A angústia, né? A ansiedade. O que a pandemia te revelou, né? E aí eu já emendo com outra pergunta, né? De onde vem, quais são os bons, né, pensamentos e os maus pensamentos? Me parece que a gente carrega isso para a vida, mas a pandemia, ela de uma certa forma, ela ilustrou, né, ela acentuou essas questões. Sim. Olha, ser atriz, né, e se deparar com uma pandemia, se deparar com a gente tendo que sair do palco, tendo que sair do teatro, com a aproximação do público, né, o calor, né, do público que a gente tanto ama, tendo que redescobrir, né, uma nova ferramenta, né, agora online, agora sem contato, né, sem contato até com os nossos familiares, né, e onde a gente vê a arte, né, aí, como que nós, artistas, né, vamos performar, vamos trabalhar, né, porque precisamos trabalhar, precisamos atuar, precisamos nos movimentar, né, enquanto artistas, mas não foi fácil, né, não foi fácil para ninguém, né, na verdade, né, essa redescoberta, esse se olhar no espelho e se perguntar, e agora? E agora, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Eu preciso do palco, eu preciso de gente, eu preciso de calor, eu preciso de emoção. E esses seriam os bons pensamentos? Seriam os bons pensamentos. E quais as angústias que a pandemia causou, assim, sobretudo, né, numa família? Eu acredito que você estava gestante, vem o Theo. Sim. Qual a preocupação? Olha, a preocupação foi principalmente assim sobre a vida, né? Se eu vou estar viva nesse após, né? Durante, né, a pandemia e gerando uma pessoinha, né? Não foi fácil gerar ali numa pandemia, né? A solidão, muita solidão, estar só, né? Eu acho que os maus pensamentos, né, bem pessoal mesmo, eu falando, né, enquanto atriz, né, enquanto mãe, né, agora, foi muito isso de, será que quando isso tudo passar, eu vou ver os meus amigos? Será que a gestação vai para frente? Será que eu vou pegar isso? Como será que vai ser o após isso? Como eu estarei, né? É difícil, assim, falar sem se emocionar, sem pensar, né, em tantas mortes, né, que tiveram. E o medo, principalmente, de perder a pessoa tão próxima ali. A perda foi um grande susto, né? Dentro desse contexto aqui em Goiás, em Goiânia, como ficou a cena teatral para vocês, assim, num momento onde você inclusive usa muito bem isso no espetáculo, né? Onde o protagonismo passa a ser o que é online, né? O computador. E como é isso para vocês? Aí também estendo a pergunta ao diretor Alexandre. Eu acho que todos nós estamos descobrindo ainda, né? E está sendo uma coisa muito difícil. Eu queria elogiar muito até, né? Sem ser exatamente, né, mas elogiar de verdade assim essa iniciativa, porque eu acho que esse projeto aqui ele aponta possibilidades, né? Ou seja, a gente está fazendo uma experiência que é online, que está dentro dessa nova lógica, né, temporária ou não, e ao mesmo tempo vocês conseguiram marcar uma lógica teatral, né? Até essa entrevista, até a experiência de estar aqui no teatro, apresentando ao vivo e aí gravando. Então, eu acho que foi uma fusão muito, muito importante, né? Porque a gente tem acabado migrando muito para a linguagem audiovisual e a gente está um pouco tentando descobrir quais são esses parâmetros, né? Quando a gente media as coisas por aparelhos audiovisuais, como é que a gente garante a identidade da cena, né? Da cena ao vivo, né? Ou da cena teatral, né?
O que é que a performance, a espetacularidade, o teatro, como é que ele se transforma? É uma coisa em descoberta, eu acho, para todos nós, né? E acho que mais iniciativas como essa são necessárias e mais investimento para esse tipo de coisa, né? É verdade. Então, a gente está vendo aí um apontamento que talvez seja mais um gênero de teatro, teatro-cine, né? Teatro-cinema. Né? Eu acho que o teatro está expandindo aí, criando talvez um subgênero dele mesmo, né? Híbrido talvez. A pandemia tem trazido isso, a gente refletir sobre a identidade teatral quando ela é mediada. Eu acho que ainda há teatro e possibilidade teatral mesmo com a mediação da câmera, que não é cinema e não é TV. Mas, como diz o próprio nome, curte a cena, dá para curtir nesse formato? Acho que dá para curtir demais. Agora, para fechar, me diz uma coisa, foi muito projetado no seu espetáculo, vamos chamar de espetáculo, a cena, né? Cenas da pandemia no Brasil. Um exemplo, o que te impressionou com tantas cenas, né, terríveis, e a mesma coisa para a Jordana? Olha, eu vou começar, você quer começar? Pode começar. Me impressiona muito assim esse ambiente de ausência de realidade que a gente está vivendo, ou de senso de real, né? Porque então a gente está numa realidade pandêmica na qual a mentira, a verdade, a chamada fake news, né? A teoria da conspiração, a mania de perseguição, tudo isso está misturado, então parece que a gente está num mundo completamente paranoico, né? E que as pessoas até às vezes próximas, elas têm crenças que suplantam as noções de realidade que a maior parte das pessoas ainda tem, mas isso ganha uma força muito grande, né? Então a gente está vivendo, isso para mim é a cena mais louca, né, que a gente está vivendo, mais impressionante e mais perigosa também, né? Que não é só no Brasil, mas o Brasil é um desses pilares, eu acho, mas é no mundo inteiro, né? E eu acho que essa situação de distanciamento, de todo mundo recolhido em casa, de falta de contato social, favorece. Porque se a internet já favorecia, as pessoas em casa, trancadas no computador, tinham coragem de falar loucuras que em relação não tinham, agora todo mundo trancado em casa nos computadores, eu acho que as paranoias cresceram e teve mais vez esse tipo de cenário. Eu acho que isso é o que mais me impressiona, mas também tem as coisas boas que impressionam, né? Eu estou cuidando das minhas paranoias, tentando. Jordana, assim, rapidinho para a gente fechar, qual é a cena no Brasil na pandemia que fotografou, que ficou retida na tua retina? Olha, eu acho isso. Existe tempo, são tantas cenas, são tantas impressões, Sim. São tantas tristezas, né? Sim. Nós estamos aqui com o Alexandre, o diretor, e Jordana, eles e Theo construindo uma ponte para o pensamento positivo, para a esperança, para a vida, para a celebração. Não é isso, Jordana? Com certeza. Com certeza. Obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a todos. A todos. Muito obrigado. Não, eu não me atirei da ponte, só desequilibrei. Eu quis pôr fogo às vestes, desnudei, mas não desci do salto, do alto, remontei. Nuna, Guto, se confundem? Se tentaram se atirar da ponte, por quê? Nuna e Guto são um só. Né? A persona é a minha criança viada. O meu apelido de infância é Nuna. A família inteira me chama assim. Então, quando eu quis trazer essa persona, eu trouxe a criança viada. Mas quem tentou realmente pular na marginal, pular da ponte, foi o Guto, num momento de muita tristeza de se entender como LGBT. Estou aqui falando com o Guto Rocha, do espetáculo Sob o Arco-Íris, Vida Viada. Direção do Paulinho Reis. O Guto, o espetáculo nasce
a partir de uma indignação. Qual foi essa indignação? Eu acredito que seja uma indignação do povo de bem de um país. Sim. Em 2019, um rapaz foi estuprado aqui em Goiânia depois da parada gay. No dia dessa noite, eu escrevi um texto, porque eu queria colocar isso para fora, e foi o embrião do espetáculo. Quando eu coloquei aquilo para fora, eu fui lembrando das minhas tristezas, das violências que eu passei como gay, como um LGBT. Então, a indignação veio disso, de falar, olha, eu estou aqui, eu existo, não é porque eu estou de maquiagem, de barba, fazendo uma persona feminina, que eu sou menor que qualquer um. Então, daí nasceu a Nuna, nesse espetáculo, para poder falar isso. Eu existo, estou aqui e mereço respeito. A gente vê que você trabalha com músico em cena, já que você falou no espetáculo. O que é o espetáculo? Vida Viada é o original, né? Para a cena curta eu reduzi para o Sob o Arco-Íris, Vida Viada. É um espetáculo que passa pela minha infância, que é uma infância musical. Eu sempre gostei de música, teatro, dança, né? E eu não podia trazer a minha história sem falar das músicas que marcaram a minha infância e que estão até aqui hoje. Tem 3 para 4 anos que eu tenho tocado e cantado junto com Pedro Umbelino, que é meu parceiro, meu irmão. Pedro Umbelino, 7 cordas. Samba, MPB, Nibares. Eu estava começando a fazer a transição de Guto para Nuna no bar quando veio a pandemia. Então já estava maquiado, cantando, de saia, veio a pandemia, paramos. Mas eu percebi que meu eu artístico é feminino, ele é gênero fluido, né? E aí eu me peguei fazendo isso, cantando Carmen Miranda, cantando samba, falei, não posso. Falei, quer saber, eu vou afeminar mais, e coloquei mais. Então tenho cantado, tenho agora levando para o teatro. Vida Viada já foi feita de maneira online no Digo Festival, foi a estreia, mas gravado na minha casa, com um celular, como você bem disse uma vez, né? É um teatro cinema, um teatro filmado, né? Então usei a minha casa de cenário, mas hoje é a primeira vez que vai estar num palco. E a minha criança viada está tão feliz, mas tão feliz, porque Teatro Goiânia foi o primeiro palco que eu pisei com 9 anos de idade. Que bonito isso. Também comecei por aqui algumas décadas atrás. A personagem traz um nome de um movimento, de um movimento significativo, né, para a história mundial. Os movimentos, eles têm favorecido, aumentado o respeito com relação às classes desfavorecidas e sobretudo, às classes discriminadas, né, às vezes violentamente. É um processo complicado. Estou falando do movimento queer. Sim, sim. O movimento queer ele é um movimento muito libertário. Se a gente pegar a sigla LGBTQIA+, o queer está lá no finalzinho, né? Eu trouxe queer para o meu nome porque eu não sou uma drag queen. Eu não sou completamente feminina, modelo. Eu sou queer, eu trago masculino, eu tenho uma voz grossa, eu tenho orgulho dos meus pelos enquanto montado. O movimento queer é um movimento muito livre. Só que a gente está passando por um momento de transição muito interessante, que antes era tudo um movimento GGGGG. Os gays tomavam conta. Se você é masculino, se você, né, tem porte, você está ali com visibilidade aceito. Uma bicha feminina não é, uma drag queen não é, a lésbica é tratada como inferior barraqueira, as transexuais travestis assassinadas diariamente. É importante falar, é importante trazer. É um caminho ainda muito longo. A gente está trilhando agora. Ter num programa global, um BBB da vida, uma transexual, uma travesti, já é um movimento queer em ação, de a gente estar gritando e estar sendo ouvido. Inclusive, nas estatísticas, o Brasil é o primeiro lugar, né, em violência e todo tipo, inclusive homicídios, né, contra o universo gay, né? E o que mais consome pornografia trans. É um medo tão grande de se assumir, de ser feliz com quem se é, que acaba matando o outro para não se ver. O espelho. Eles não suportam o espelho. É a vergonha moralista, né? Exato. Eu queria te perguntar uma coisa. Você voltando ao seu berço, ao Teatro Goiânia, e agora no Festival Curta Cena,
A gente é de curtir, né? É uma alegria, né? Muito, muito. E você disse que sempre foi uma pessoa muito livre, o espetáculo te possibilitou isso. Numa pandemia, se tratando de Goiás, como é? Entre quatro paredes, aonde foi obrigado o distanciamento, né? A reclusão. Como foi a tua cabeça e o teu artístico? Foi complicado. Porque eu estava começando a cantar samba, tinha 1 ano para 2 anos cantando samba com o Pedro nos bares. Falar nisso, gente, chamem aí, tá? E aí eu tive que parar. Eu comecei a fazer lives em casa. Pedi o Pedro para gravar uma base para mim, procurava, sei lá, alguma coisa, colocava e cantava ali. Mas não é a mesma coisa. Gravar o Vida Veada em casa foi super interessante, mas eu senti falta de gente, né, da mensagem chegar. A pandemia nos trouxe coisas difíceis, mas também nos trouxe um upgrade. Dificilmente a minha voz teria sido ouvida se eu não tivesse a internet nesse momento. Porque eu não sei se eu ia conseguir montar o espetáculo, pensar o espetáculo e levar para um teatro assim, como eu fiz em casa em 2 meses. Eu escrevi o texto, ensaiei todos os dias, o Paulinho Reis, obrigado, me ensaiando pelo celular, eu gravava, mandava para ele, ele falava, conserta isso, acrescenta isso, e a gente foi fazendo. Eu espero que a gente consiga retornar o mais breve possível, mas também que a gente não perca esse digital, porque a Vida Veada foi para Minas Gerais. Eu mandei esse vídeo para eles num festival de teatro, de cenas que eles também fizeram lá. Então a gente tem essa possibilidade de expandir a arte. No momento em que o Brasil está fechando as portas para a arte, vamos ser teatro marginal, teatro libertário, rebentando as portas e entrando em todos os lugares. Guto, então vamos dar nosso grito de liberdade para aquela câmera? Bicha! Bicha não! Quase mulher. Salve Vera Verão, onde ela estiver. Festival Cena Curta, Goiânia, ano 2022. Estamos aqui no Teatro Goiânia com uma trupe bem relevante no teatro local. ACT, Casa do Teatro. Olha que bonito. Nós temos aqui uma trupe formada pela família. Nós temos o seu dramaturgo, diretor, ator, o Almir Amorim. Nós temos a Luzia Mello, mãe, diretora, atriz, amiga, e o filho, Yankee Amorim, que acabou de fazer aqui para a gente, né? A gente pôde ver este trabalho belíssimo, O Corpo de Pano. Almir, a sua trajetória é uma trajetória longa, bonita, né? Registrada em documentos. São 50 anos de teatro. É muita coisa vivida, né? Em 50 anos de teatro, e ainda com quase 30 da escola, né? da Casa de Teatro, do teatro, eu queria saber de você se o Corpo de Pano ele é para celebrar alguma data específica, o seu fazer teatral, o fazer teatral da Casa do Teatro. Eu pergunto isso porque nós temos em cena um filho solando, né, fazendo solo. Eu acho que isso é de uma satisfação, de uma alegria, de uma emoção muito grande. E você poderia também me dizer um pouco o que significa esta personagem, esse texto, né? Corpo de Pano. Nós que somos tão humanos e tentamos humanizar o máximo possível, aonde na geografia está esse corpo de pano? Bom, em primeiro lugar, a questão da casa, do teatro, que é, numa tradução bem, é o tablado, é o palco, né? E a nossa escola não tem parede, não tem porta, né? Tem um tablado. E a família, Luzia, foi quem, de certa forma, motivou o meu retorno depois do aborto sofrido no período em que eu estava em formação no teatro. E eu encontrei essa pessoa maravilhosa que me pediu em casamento. Eu aceitei. E daí, 2 frutos. O Yuri, que é o nosso filho mais velho,
que é administrador, ele milita em outras áreas, e o Yankee, que é formado em artes visuais, e que acompanha a gente mais de perto e nos deu a felicidade de atuar em alguns textos que são um resgate da minha dramaturgia que foi brecada no período ditatorial e que foi motivado justamente pelo encontro com a Luzia. Aí a busca de reescrever, de criar novos textos, alimentado por ela. Então, assim, daí surgiu Corpo de Pano, hífen, que é um traço de união entre uma lenda, um acontecimento que se deu em 1949, num período também, de certa forma, travoso, né? Vamos usar assim essa palavra, e agora que a gente tem um comportamento próximo daquele período e alimentado por uma outra força, que é a epidemia. Quer dizer, uma inteligência que tomou o poder do sistema nosso de convivência social, social, econômica e política, e que recebeu de presente, entre aspas, esse terror chamado pandemia, essa coisa que calou a gente, todos nós. Então, daí surgiu o texto nesse meio. Ele é escrito agora, depois de que já se começou a campanha da vacinação, depois da resistência que não foi vencida totalmente contra a vacina. Enfim, essa situação toda e aquela outra que desenha as pessoas do sistema, essas pessoas que são nós todos, que somos escolhidos de alguma forma para algum momento ser exibido como, sei lá, exemplo, sei lá, enfim, o que deve se fazer, o que não se deve fazer. E aí, então, a peça Corpo de Pano, como a gente já bem falou, sabe, essa desvalorização, essa banalização pela barbárie, enfim, pelas técnicas usadas, né, para tratar do indivíduo. Esse indivíduo, nós. Então, essa ligação do corpo, do pano, com o marginal, com o caçado, eu acho que explica mais ou menos isso aí. Agora, outra coisa, enquanto o Yankee estava em cena, eu, não só pelo texto, mas pelo cuidado que a mãe estava próxima e o pai mais ou menos próximo, também fiquei roendo as unhas e, sabe, aquela coisa de tensão? Me lembrou um certo momento que o Kuznets, que foi um professor meu de teatro, comentou sobre a esposa de um ator que estava em cena e que ficava na plateia dessa forma, assim, também. Eugênio Kuznets. Inclusive, tem em São Paulo um teatro em sua homenagem ao antigo Teatro de Arena. Me diz uma coisa, é difícil separar isso? Diretor, dramaturgo, pai, mãe? Parece, né? É uma linha muito delicada, né? Eu não sei se há separação, porque, assim, da minha vivência em formação, houve muito essa coisa de até as pessoas chamarem um diretor, um ator, de pai, né? Aí ele é o pai de fulano de tal, essas coisas assim. Houve um tempo que havia esse tipo de tratamento. Então, há uma unidade, assim, acho que sempre, né? É verdade, é difícil separar mesmo, né? E orgulho, né? Deve ser um orgulho imenso. Então, assim, a pergunta que eu te faço, aonde geograficamente se localiza esse corpo de pano, eu acho que no cotidiano, né? Ele pode estar em Goiás, em São Paulo, Rio, no Pará, enfim, né? Ele está atravessando, né, o nosso caminho, né? Ou está atravessado, né?
Ele, inclusive, tem uma citação lá que é do que a gente ouve aí de aleluias, de, sabe, essas coisas assim, de elogio à loucura, enfim, de execração do indivíduo caçado, enfim, esse jogo duplo, né? A gente pensa aí no teatro e seu duplo, né? É verdade. E a gente, conhecendo a sua trajetória, sabe muito bem que a gente está falando de ditadura, de repressão, de antidemocracia e etc, etc, etc. Não é isso? Eu quis dizer de uma forma mais simples, assim, digo, aparentemente mais simples, pegando uma personagem do povo, uma personagem que pode ser qualquer um de nós, como foi dito, sabe, não focando um personagem desenhado, assim, é um personagem transparente, né? É verdade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a diretora, mãe, Luzia Mello. Pode ser? Sim, vamos E que, ao mesmo tempo, né, Almir, existe uma fonte aí, né, várias fontes, você citou aí Augusto Boal e tal, mas também a gente vê um pouco de Shakespeare aí, né, um pouco hamletiano, essa eterna crise existencial que não sai da minha cabeça. A gente vai resolver isso. Terapia, teatro. Exatamente. Luzia, diretora, mãe, atriz, tudo, né? Mas ensina um filho. Como é isso? Só sendo para saber. É maravilhoso. Eu fico muito feliz. Quando a gente fala que o Yuri vive no outro universo, ele também já atuou na adolescência. Vou até lembrar aqui uma fala do Ademir Faleiro, nosso saudoso teatrólogo. Uma vez, num festival da FETEG, a gente estava na porta do teatro da Escola Técnica, né? E aí o Ademir chegou para mim, o Ademir e o Yankee, o Yuri, tinham uma ligação muito foda. Eles eram muito amigos. E aí o Ademir chegou para mim e falou assim, por que o Yuri e o Yankee não estão em nenhum espetáculo? Eu falei, porque não querem. Ele falou, não. Adolescente não gosta de ficar onde tem pai e mãe sempre. Então, afasta um pouquinho e deixa eles irem. E o Ademir era muito sábio. Nasce aí uma dicotomia. E aí? E aí que eu não consigo deixar o teatro, né? É difícil afastar e separar. É complicado, né? E aí o Yuri acabou tomando outro rumo, né? Foi mais para a coisa da administração, enfim. E o Yankee ficou, né, no teatro. Ele fez algumas participações com outras pessoas. O Yankee é diretor de fotografia, ele é produtor, né, trabalha com a gente. Eu digo que ele é meu braço, perna esquerda, direita e tudo. Sabe, ele é o nosso apoio 100%, sabe? E é muito gratificante, porque quando ele viu esse texto, eu quero fazer, então faça. Né? Ele tem a liberdade sempre de querer ou não fazer um texto, de estar no palco ou não, de estar atrás de uma câmera ou não, de estar na produção ou não. Ele sabe, né, o momento certo de estar onde ele quer estar. Né? Maravilha. E aí ele tem, claro, o nosso apoio, como a gente tem o apoio dele. Então, é uma troca dia e noite, é uma soma, é uma parceria incrível. Né? E é muito lindo, porque dizem que é muito difícil pai, filho, mãe trabalharem juntos. A gente trabalha junto muito legal, sabe? Respeitando o espaço de cada um na atividade que estiver sendo. Né? Eu aqui, diretora, e ele atuando, ele respeita a minha direção, como eu respeito a atuação dele. Sabe? Foi muito corrido devido a tantas atividades que a gente tem no dia a dia, e, de repente, cai um festival maravilhoso desse na nossa vida,
né, que a gente foi contemplado, sendo selecionados, e aí aquela correria, então, assim, foi muito de última hora. A gente criou essa cena para o festival, ela não é uma cena que estava pronta. Então, assim, foi muito apertado para a gente, mas com todo respeito, de diretora, de mãe, com todo carinho, né, a gente fez hoje, né, um parto. Né, a gente pariu uma cena linda que eu sei, e aqui também sabe, todos que aqui estão sabem, ainda tem muito e pode crescer muito. É maravilhoso vê-lo em cena. É o começo, né? É o começo de uma cena. E são duas obras, a obra, o próprio texto, o próprio espetáculo, Sim. E o resultado do encontro entre você Sim. e Almir. Sim. Ian, que eu gostaria de falar com ele um pouquinho. Sim. Né? Eu estou muito feliz. Eu tenho que falar isso aqui. Estou muito feliz, muito grata à iniciativa desse festival, né, do Roosevelt, do Alan, da Adriana, da equipe toda. Né, muito feliz de estar aqui falando com você, que eu te admiro pra caralho. Sabe? Então, eu estou muito contente, muito mesmo. Ótimo, muito obrigado. Também o festival está muito feliz em recebê-los. Yankee, eu quero o meu corpo. Que corpo é esse que Magno tanto deseja? Uma metáfora para dizer que queremos nossos corpos. A sociedade impôs alguma coisa e deu identidade aos corpos que não somos. Como é isso? Esse corpo que a gente tenta almeja talvez seja um pouco mais de liberdade para poder escolher dentro dessa sociedade na qual todo mundo é enraizado dentro de sistemas capitais e sempre em função de um dinheiro, e sempre em função de uma autoridade que às vezes a gente não reconhece. Esse corpo todo rechaçado, retalhado, cheio de panos, né? Todo feito de pano, ele almeja vida. Ele foi abandonado há muito tempo. Esse corpo, o brasileiro, né, foi abandonado há muito tempo, sempre surrado. E assim como a notícia, apesar de ser de 1949, eu vejo ainda muito atual. A gente sempre se procurando, tentando sobreviver aqui no Brasil diante dessas forças que nos impedem de crescer, que nos impedem de viver bem, não só sobreviver. Hoje eu vejo grande parte da população brasileira tentando sobreviver. E cada vez mais parece que está sendo mais difícil sobreviver. A intenção que eu vejo desse corpo é ele procura a vida dele que foi tomada. Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem a ver com procurar a liberdade, né? Ser o que é, né? Eu tive a impressão que essa personagem quase falaria ser ou não ser, eis a questão. Falaria? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que em algum momento ainda ele vira e fala viver ou não viver, alguma coisa nesse sentido bem hamletiano, assim, bem shakespeariano, assim, de ser, né? E hoje em dia a gente tem uma pandemia, que seu pai falou muito bem. Como é hoje, como foi esse período a gente está indo para quase 2 anos, né, de isolamento, de cuidados, com o pavor de um contágio que pode ser fatal. Como você viu a casa do teatro dentro desse contexto, a cena goiana dentro desse contexto? Eu percebo que muita gente teve que, às vezes, deixar um pouco a arte de lado para poder sobreviver, pois os palcos se fecharam, os festivais acabaram, e aí teve um período muito difícil. Veio uma tal de emergência aí, que não foi tão emergencial, que demorou um pouco para ser entregue aos artistas, os pequenos artistas sofreram muito com isso. A nossa escola teve que se fechar, foi para o online, e foi tentando se ajustar, se adaptar à situação, assim como todo mundo. E, ao mesmo tempo, sempre aquele grande temor, né? Será quem dos nossos que vai? Porque a gente via muita gente ir. Tem colegas nossos que perdeu praticamente a família inteira. Ficou só ele. Eu não consigo me imaginar nessa situação. E eu passei bem perto disso. Meus pais tiveram momentos difíceis. Meu pai num tratamento, num certo momento teve que ir para a UTI,
mas a gente está aqui. E assim como eu vejo todos os outros artistas, eles passaram por maus bocados. E eu sei de muita gente que está tentando sobreviver. É verdade, a caminhada é longa. Você disse, e estamos aqui. Como é estar aqui? Esse estar aqui é Teatro Goiânia, Festival Curta Cena, você com um solo, texto do seu pai, direção da sua mãe. Como é estar aqui para a gente fechar? Eu diria que, juntando tudo isso que você falou, de estar aqui no palco, a primeira vez que a gente voltou a apresentar num palco foi bem pesado para mim, mas estar aqui é estar no palco, é estar vivo, estar junto com os meus pais, estar junto com todos vocês da equipe técnica, que também são maravilhosos. Eu acho que é isso, é realmente se identificar ainda como vivo, como estou aqui, estou operante, estou em função, estou atuando. O poeta dizia, os dados estão rolando. Tem mais festival aí, vamos curtir? Obrigado. Vivo dentro do sertão e o sertão dentro de mim. Essa frase faz parte do poema Sertão, de Patativa do Assaré. Sertão presente no espetáculo Patativa. Presente no figurino, na cenografia, nos adereços, na poesia, na imagem, na verbalização. Estou aqui com o Grupo INAI, Instituto de Arte e Inclusão. Faz parte desse grupo, na direção Tiago Santana, assistente de direção Raíssa Pires e Vinícius Augusto, a atriz Solando, né? Fátima Martins Eugênio. Para os íntimos, me permita, Fatinha. Iluminação Eduardo Teixeira, trilha sonora João Vitor Santos. E na composição dramatúrgica temos Tiago Santana, o diretor, a Fátima Martins, atriz, e o assistente de direção Vinícius Augusto. Fatinha, como é trazer o Patativa para o teatro? Como foi construir, a partir da poesia de Patativa, que é um ícone, né? Um poeta, um repentista, ou talvez um dos maiores do século XX da poesia nordestina. E hoje o teatro conseguiu retratar, trazer o seu universo. Bom, foi muito emocionante, porque nós fizemos essa peça partindo de um princípio de pessoas com deficiência visual na literatura, como personagem, como escritor. E me chamou muito a atenção a história do Patativa, porque ele era uma pessoa com deficiência visual e tinha uma sensibilidade enorme para trabalhar na roça e para cantar as coisas das pessoas, do povo. Então, eu acho que é um exemplo muito forte, muito significante de vivência e convivência para as pessoas perceberem que as dificuldades existem, mas elas podem ser superadas. A gente sabe que o espetáculo é work in progress, e aqui nós tivemos uma edição para estar presente no festival Curta Cena. E o espetáculo partiu de 3 poesias de Patativa do Assaré. Me parece que a espinha dorsal é a morte de Nanã. É um lamento esse poema, ao mesmo tempo que ele mostra a profunda tristeza, né? E, ao mesmo tempo, um comportamento um tanto anormal em função dessa tristeza. É um poema também que traz a questão do latifundiário, da fome. A própria Aninha, ou Nanã, ela é vítima dessa seca, dessa injustiça social que até hoje é presente no sertão brasileiro. Com certeza, nós queremos chamar a atenção também para que as pessoas reflitam que o tempo passou, mas existe essa mesma fome, esse mesmo desdeixar das pessoas, existe essa disparidade social até hoje. E o Patativa, em todas as apresentações dele, ele lembra da sua filha, ele lembra da Nanã.
ele traduziu em verso. Ele podia fazer outras coisas, mas ele traduziu em verso, traduziu em prosa e traduziu em trabalho a morte de Nanã, que é um ícone representando a fome, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. O Tiago, falo agora com o Tiago Santana, direção, é um trabalho muito tocante. Eu acho que desde da prática, né, você trabalha com um grupo, né, o Instituto de Arte e Inclusão, com pessoas com deficiência visual. Esse trabalho, como ele acontece? Como foi essa sua sacação, né, para poder, cada vez mais, a gente estar incluindo, já que a sociedade ela anda na contramão com relação à discriminação, né, às diferenças. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Sim, claro, Grido. O grupo de teatro no INAI, na verdade, o Instituto Arte e Inclusão, ele tem uma perspectiva social, é uma ONG, né? E nessa ONG a gente tem esse grupo, esse projeto que já vem há alguns anos desenvolvendo atividades de inclusão social através de práticas artísticas, de relação com a natureza. E essa perspectiva das diferenças é uma perspectiva que nos chama muita atenção para o campo estético. A gente não pensa a diferença como esse lugar de capacitista, né? De ajuda, de retirada de uma condição, não. É a condição que a pessoa tem, é o corpo que ela tem, as potências que ela tem com esse corpo, que ela oferece para a criação. Então, tanto no teatro, na dança, nas artes visuais, a gente trabalha nessa perspectiva. E as diferenças que nós temos no grupo, que são muitas, né? Essas diferenças são do corpo, elas são sensoriais. Então, tem pessoas que percebem o espaço, se relacionam com todos os elementos teatrais através dos sentidos que têm latentes e têm como potentes, né? Então, quando surgem essas possibilidades de refletirmos sobre os processos criativos, sobre essa forma que o corpo percebe e expressa, a gente tenta trazer em forma de poesia, e não nesse formato de superação, de mostrar a deficiência e a superação. Então, a gente quer trazer aqui uma reflexão para esses corpos, como o da Fátima, como o do Patativa, e como tantos outros que fazem, né, e que fizeram história com a arte, e que muitas vezes a gente percebe essas personagens como pedintes nas portas de igrejas, também denunciando questões sociais que marcaram seus períodos, como pessoas com funções sobrenaturais, como a gente percebe ali também na própria literatura dramática, diversos personagens, né, como Brecht retratou no Mendigo, o cão morto ou mendigo, né, confundindo os nomes aqui. Tá ali em Édipo, né, tá em várias outras dramaturgias, e a gente tentou buscar esse encontro, né, como essas personagens cegas estão, onde estão esses artistas que produzem suas artes a partir dessa experiência sensorial. Então, o grupo trabalha nesse sentido, não de exaltação da superação, e sim como uma criação a partir das potencialidades que os corpos dispõem para o trabalho. E isso, ele aí passa a ser muito mais abrangente, né? Você pode trabalhar qualquer tema, né? E, inclusive, o próprio INAI tem outros espetáculos, né? Sim, a gente trabalha numa perspectiva histórica-cultural. Então, nós temos ali um eixo de formação, né? Nós temos uma gama diversas, como eu disse, de pessoas que têm suas percepções e seus saberes. Então, como nós estamos no Centro-Oeste, em Goiás, a gente tenta trazer algumas reflexões sobre os saberes da terra. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, como eu disse, histórico-cultural, e nós temos ali, então, um espetáculo chamado Berorocã, Origem do Mundo Carajá, que retrata a origem do povo goiano, da identidade cultural goiana, a partir do mito de origem do mundo Carajá. Foi uma pesquisa que foi feita junto ao povo de Aruanã, da aldeia Burdina. E temos Maria Grampinho, que é uma outra personagem também icônica do Centro-Oeste, né, na região de Goiás, na cidade de Goiás, que também traz essa discussão, ela nos ajuda a refletir sobre a condição da pessoa. A Maria Grampinho, por exemplo, ela é vista nas poesias e nos discursos como um vulto
os vultos de Maria Grampinho. Não, ela é uma mulher que existiu. É uma mulher que teve história, é uma mulher que fez história, e nós lembramos dela, e ela nos ajuda a refletir e construir e reconstruir essas histórias. E assim como essas personagens, então nós temos esses 2 espetáculos no nosso repertório, alguns outros não estão, esses 2 continuam. A gente tentou ir além do sertão, né? Buscar em outras personagens, a partir das experiências da Fátima, desde radialista, né, recitando poemas, aí nos encontramos com Patativa, e foi um belo encontro para sair um pouco de Goiás, mas sem perder essa perspectiva histórica, cultural, com reflexões sociais, como bem denunciou Patativa em vários de seus poemas. É verdade. E, acima de tudo, né, premiado pela poesia, né? Tem um encantamento no espetáculo que a gente fica um pouco em suspense, assim, suspensão, sem saber exatamente o que foi tocado em mim, em algum ponto, sabe? E também acho que a direção, juntamente com a atriz, traz uma oralidade que é muito presente no trabalho do Patativa. Você me falou agora só uma ilustração, você falou da Maria Grampinho. Eu tive o prazer de conhecer e conviver com Maria Grampinho, porque eu ia muito para Goiás e com a Cora, e realmente é isso, né? A gente não tem o Guimarães Rosa, falando de Patativa, a gente tem que falar também de Guimarães Rosa e tantos outros, né? O Guimarães Rosa diz uma frase também que é ótima, assim, tão linda quanto essa do Patativa, né? Ninguém é doido, ou então todos. Eu acho que é isso. A gente caminha, né, construindo poesia, o teatro tem essa função, a gente se depara num momento muito difícil, né, no planeta, né? Eu até gostaria de saber como foi isso, né, para o trabalho do grupo. Primeiro, saber como foi assim individualmente para cada um deparar com um momento onde o contato, a aglomeração, que é a fonte do teatro, não se podia e não se pode até no momento. A gente está recomeçando com muito cuidado, né? Como foi isso e como foi para o grupo, sobretudo um grupo que está em processo, né, em work in progress. Talvez isso tenha nascido com a pandemia. Vocês podem falar um pouco isso, o impacto desse verme, né, vírus, no planeta e individualmente para vocês no trabalho? Essa situação que nós estamos vivendo impactou bruscamente, né? Impactou em muitos sentidos, não só as pessoas que convivem no grupo, como os familiares e outras pessoas, porque são pessoas que têm uma relação social diversificada, né? Diferente. Então, além dessa questão dos cuidados, ainda tem umas questões de algumas comorbidades que já são naturais das pessoas com seus corpos, e isso fragiliza um pouco e nos deixa um pouco mais atentos e mais preocupados, né, em pensar como trazer as pessoas de volta para o trabalho, como envolvê-las nessa relação, né, do corpo a corpo. As câmeras assustam muito, né? As câmeras, elas trouxeram outra forma de viver, essa coisa de fazer teatro de frente a uma câmera onde você se vê fazendo aquilo, né? E o ator no palco ele está fazendo, ele não está se vendo, e aquilo espanta muito. Muitas pessoas espantaram e se afastaram, né? E quando a gente começa a retomar essas possibilidades de um encontro um pouco mais distanciado, com muita proteção, esses encontros que não podem ser pensadas cenas com muitas pessoas, pensando nos solos. Daí também essa ideia de trabalhar solos duos, como possibilidades criativas com segurança, né? E foi isso, esse encontro, tentando ter o máximo de segurança, vendo quem tem mais condições de ter esse encontro. Quem não tem esse encontro tem trabalhado ainda, dentro do possível, com a ideia de trabalhar a casa como seu cenário, né, a família, o seu cotidiano, como também uma dramaturgia possível. Estamos nesse processo com Patativa, construindo essa possibilidade, que nos dá uma certa segurança maior, e estamos também em outro processo que tem um grupo maior, né, de pessoas e em outra condição que também está bem desafiador, mas nesse sentido aqui, como você diz, um trabalho em work in progress, que o processo nos dá rasteiras cotidianamente, né? Essa expectativa de uma estreia que pode ser anulada a qualquer momento por uma situação maior de cuidado com a saúde. Mas eu acho que é isso, a gente se aproxima, a gente se esquenta muito nesse sentido de
de olhar um pouco mais atento, com um cuidado um pouco maior. Então, o afeto que a gente já constrói enquanto grupo, ele aumenta. Ele aumenta porque não é só um trabalho, não é uma relação de trabalho, né? É uma relação de família, uma relação que é a minha família, a minha relação interfere a família do outro, então nós somos uma comunidade que tem que estar muito mais calorosa e mais empática em todas as etapas de trabalho. E você sabe que isso reflete no trabalho, e é bonito de ver isso, né? Tem alguma coisa muito invisível aí, mas que, ao mesmo tempo, é visível para os sentimentos. Enquanto espectador, aquilo que sentimos, alguma coisa acontece aqui nesse sentido. E aí, então, eu transfiro a pergunta para a Fatinha. E, Fatinha, com a pandemia, como é que foi a cabeça? Pirou muito? Pirou na batatinha ou falou, vamos seguir? Bom, eu normalmente já sou meio pirada, né? Mas, assim, é um outro aprendizado, né, que a gente teve, que eu e outros alunos do INAI e em outros grupos que eu participo, a gente teve que aprender a conviver com a câmera. E coisa que eu acho estranha é que essa convivência nos dá uma timidez maior, uma responsabilidade maior. Então, estamos aí, aprendendo a conviver com o híbrido, aprendendo a conviver, né? E, assim, durante esse tempo, a gente fez várias pesquisas online, vimos várias palestras e tudo, sobre os temas que inquietam a sociedade, inquietam a gente também. Porque sempre a gente pensa na inclusão social e física dos atores e também da sociedade, levar isso para a discussão da sociedade em geral. Então, eu acho que está dando certo, não é errado, está dando certo. A gente vai se reinventando e eu acho que a gente não pode temer o novo. A gente tem que fazer diferente. Se fosse teatro, eu queria a plateia lotada aqui, para ver os meus erros, os meus choros, as minhas voltas. Mas, assim, são situações e a gente tem que aprender com isso. E, felizmente, a gente está conseguindo, né, desenvolver um trabalho que eu acredito que vai ficar contento. O que é estar em cena para você, Fatinha? Olha, eu sempre gostei de teatro. Só que, como eu sou deficiente visual, já tentei entrar em outros grupos e não tive nenhum retorno positivo. Tive experiências meio traumáticas que me afastaram da música, que me afastaram do teatro. Inclusive, na faculdade, eu já estava fazendo comunicação social, a gente foi fazer uma peça e eu falava duas frases, eu falava várias frases, tipo, eu não posso ver, eu não posso ouvir, eu não posso andar. E aí, na segunda noite, cortaram minhas frases, eu fiquei só com não posso ver. Então, eu fiquei muito tempo traumatizada. E encontrei agora no INAI, né, uma forma de me buscar, me encontrar de novo e transmitir essa expressão teatral, tanto para mim como para as outras pessoas. Patativa é um pássaro da aridez do sertão do Nordeste. Mas Patativa do Assaré é um poeta, talvez o maior do século XX, aonde trouxe o sertão, sua gente, seu costume, suas crenças, suas dores, sua fome. Trouxe de uma forma visceral, aonde, com tanta tragédia, com tanta injustiça, ainda emociona. Não é diferente com o espetáculo Patativa do INAI.